Desejo uma ótima tarde para Elivaldo Barbosa. Elivaldo, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde para você que nos acompanha. Paula Sampaio, boa tarde, Paula. Boa tarde, Joelson, e também a você que nos acompanha aqui na Cidade Verde. Direto de Brasília, Sávia Barreto. Sávia, ótima tarde para você. Boa tarde, Joelson, Paula, Elivaldo, nossos telespectadores. Estou aqui em frente ao Palácio do Planalto, como vocês podem perceber, está tudo fechado. Muitos turistas passeando hoje aqui em Brasília, nos parques. Hoje está um clima de sol, então muita gente realmente aproveitando para fazer esses passeios nos pontos turísticos. O Congresso também fechado, todo mundo guardando as energias para amanhã, porque amanhã tem a instalação da CPMI do 8 de janeiro, tem a tramitação, o segmento da tramitação do novo arcabouço fiscal, então uma agenda cheia essa semana em Brasília, promete. Pois é, sabe, inclusive eu estive conversando com alguns parlamentares, deputados federais aqui da nossa bancada hoje. Está todo mundo no Dia do Trabalhador, longe de descanso, está todo mundo percorrendo o interior do estado, visitando base. É um negócio que aparenta um descanso, mas na verdade tem sempre um encontro, uma reunião, uma reorganização de forças para acontecer. Agora, sabe, a gente percebe que está tudo fechado, né, em Brasília, tudo parado, porque o Dia do Trabalhador é um dia de descanso, né, para os trabalhadores, mas também dia de anúncios. O presidente Lula ontem fez o anúncio de valor do novo salário mínimo, que interessa em qualquer tipo de discussão que trata de economia, né? Exatamente, ele fez esse anúncio oficial, né, porque já era algo previsto, o novo salário mínimo, R$ 1.320, valendo agora a partir do dia 1º de maio, e essa política de valorização do salário mínimo, que foi uma promessa do presidente Lula durante a campanha, é uma bandeira histórica do PT. Ele deixou Brasília hoje de manhã, está em São Paulo. Todo 1º de maio, o PT costuma fazer grandes eventos, as centrais sindicais, então é uma data muito simbólica para o Partido dos Trabalhadores, e o presidente Lula deve discursar não só falando a respeito do aumento do salário mínimo, mas também da faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. Também é uma promessa do presidente, de certa forma, um aceno para a classe média, né? Essa fatia da população e do eleitorado que tem uma certa resistência ao PT e que o presidente tenta, de certa forma, atrair com todas essas políticas econômicas. Joelson. Paula, você hoje conversou com o representante da CUT, né, da Central Única dos Trabalhadores, que falou a respeito dos desafios dessa data, da situação do cenário dos trabalhadores. Joelson, esse Dia dos Trabalhadores é um dia de comemoração, de descanso, mas também de reivindicação por melhores direitos. E hoje, em Teresina, aqui no bairro Parque Piauí, houve um ato unificado de sindicatos, a presença de representantes de mais de 20 sindicatos, 4 das 5 centrais sindicais aqui no estado. E eu conversei com o presidente da CUT, o Paulo Bezerra, e ele falou sobre a questão do salário do trabalhador piauiense. Ele argumenta que há uma defasagem de 20% e defende a continuidade de diálogo entre os sindicatos e o governo do estado. Inclusive, uma nova rodada de conversas está marcada para esse mês de maio. Também conversei com o presidente Franzé e ele me confirmou que o governo de Rafael Fonteles faz o estudo aí acerca com representantes da Secretaria de Fazenda para enviar à Assembleia Legislativa um projeto com uma nova política de reajuste para o servidor do Piauí. Então, essa foi a agenda de hoje pela manhã, que contou com a presença também do deputado Franzé. Vamos acompanhar. No Piauí nós estamos passando por uma negociação, processo de negociação. Nós tivemos já 2 mesas e nessas 2 mesas nós não obtivemos resposta positiva. O governo argumenta de que a arrecadação está baixa, mas já está em atraso. Nós já passamos de 12 meses sem reajuste. O que houve, na verdade, foi uma reposição salarial para professores devido à lei nacional do piso. Mas as demais categorias, outros trabalhadores da educação e demais categorias, saúde, administrativa e tudo, não tiveram reajuste ainda. Temos uma agenda para sentar na mesa nesse mês de maio e o governo está trazendo um levantamento financeiro para nos apresentar. Nós não podemos deixar de pautar, porque nós já estamos com o salário defasado há mais de ano. Aqui no estado está dessa forma. Nós também estamos trazendo a discussão sobre a geração de emprego aqui no estado. A política de geração de emprego, ela foi muito inferior ao que a gente esperava nos últimos anos. Estamos
estamos trazendo esse debate. A economia precisa evoluir e o governo tem que ser indutor dessa economia para fazer a renda, melhorar a renda e surgir mais emprego. Vamos falar mais a respeito desse assunto aqui no nosso estúdio do Jornal do Piauí. Nós estamos recebendo aqui o presidente do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Municipal do PT, Cícero Magalhães, para a gente refletir um pouco sobre o papel do partido ao longo desses anos, inclusive estando no governo federal e também estadual, e os desafios que o movimento sindical também possui para os próximos anos de discussão sobre o Dia do Trabalhador. Doutor Cícero Magalhães, presidente do PT, boa tarde, obrigado por vir aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, boa tarde, Paulinha, e a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, o senhor sai do movimento sindical, né? O senhor integra o movimento sindical, inicia a sua carreira política, a sua história, e o Partido dos Trabalhadores, e resume, a sua história resume muito do que são os militantes do Partido dos Trabalhadores. Mas agora numa condição diferente, o Partido dos Trabalhadores chega ao poder mais uma vez. Por que ainda assim existem questões trabalhistas que ainda precisam ser solucionadas, questões dos trabalhadores? Então, os trabalhadores e trabalhadoras piauienses e brasileiros, incluindo os próprios trabalhadores rurais, nós tivemos muitas conquistas na década de 80 com a Constituição, né, de 88, onde ficou garantido várias conquistas da classe trabalhadora, não de graça, mas pela luta da classe trabalhadora, na década de 90, até que em 2003 o PT chega ao governo federal e ao governo do Estado, aonde avançamos em muitas conquistas da classe trabalhadora com o governo Lula, né? O governador Wellington Dias, hoje senador e ministro. Mas os últimos 6 anos também foi um teste de fogo para provar para a classe trabalhadora, né, que governos que não têm compromisso com a classe trabalhadora, na verdade, eles retiraram praticamente tudo que os trabalhadores conquistaram ao longo dos anos. Nos últimos 6 anos foi terrível para a classe trabalhadora. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência retirou da classe trabalhadora brasileira praticamente todas as conquistas que tivemos ao longo de décadas. O PT abraça essa bandeira da revogação das 2 reformas? O PT sempre abraçou a luta da classe trabalhadora. Lula é um produto da luta da classe trabalhadora, Rafael, Magalhães, o Hélio, sempre nós estivemos ligados à luta da classe trabalhadora. Sempre estivemos, né, junto com as reivindicações da classe trabalhadora. É uma esperança para o trabalhador piauiense brasileiro a volta do ex-presidente Lula, hoje presidente da República, à frente do governo federal. E com certeza, né, isso vai crescer junto, o estado do Piauí vai junto, né, e não tenho dúvida nenhuma, porque os outros governos, os últimos 6 anos, como eu disse, os trabalhadores não tinham direito nem de sentar à mesa. Hoje a classe trabalhadora né, o presidente Lula já chama todos os trabalhadores, não só os trabalhadores em si, mas todos para sentar à mesa para poder se melhorar. O salário só é R$18, mas é um reajuste em cima, né, um ganho real em cima do salário mínimo. Coisas que no governo do Lula e da presidente Dilma nós tivemos 74% de ganho real em cima do salário mínimo. Mas ganho real, o aumento foi de 2,8%, né? Representa 2,8%. Uma inflação que está acima disso, isso não seria um ganho real? Termina sendo porque, na verdade, o salário mínimo, né, era 1.302, se eu não estou enganado. 1.302? Foi para 1.320 a partir de hoje. Significa dizer que o presidente Lula tem 120 dias no governo, né? Então, está garantido que durante esses 4 anos os trabalhadores terão ganho real em cima do reajuste do salário mínimo, será reajustado e terá o ganho real para os trabalhadores que ganham o salário mínimo. Presidente, após alguns embates, a gente tem visto nos últimos dias uma certa aproximação novamente entre o deputado Franzé, o deputado Fábio Novo e também o deputado Dr. Vinícius, os 3 que têm como característica em comum serem pré-candidatos à Prefeitura de Teresina. Houve alguma conversa dentro do partido, alguma orientação de fato para que eles apresentem essa figura de unidade, visto que aqueles embates daquela semana respingaram até na própria imagem do Partido dos Trabalhadores? Então, nós temos como meta, né, unificar o PT
escolher o seu candidato para podermos apresentar para Teresina, não o candidato apenas da direção ou do presidente ou de quem quer que seja, mas é o candidato que a direção vai escolher, que o partido vai escolher, que vai ser o candidato do governador Rafael, do ministro Wellington Dias e do presidente Lula, mas principalmente do povo de Teresina. Nós já fizemos, é porque essas coisas a gente conversa, a gente não dá muita publicidade, mas nós já chamamos os nossos pré-candidatos para conversar, um por um, conversar com a direção do partido. E o tema principal é unidade, porque, na minha opinião, nós temos 4 excelentes pré-candidatos ao PT. Merlong Solano não se discute a sua capacidade, terceiro mandato de deputado federal, foi deputado estadual, várias secretarias ele ocupou. Companheiro Vinícius, primeiro mandato de deputado estadual, mas passou pelo Hospital Infantil, um médico, uma pessoa muito querida, né? Fábio Novo, nem se fala, quinto mandato de deputado estadual, foi mais de uma vez secretário de Estado da Cultura. Franzé, uma pessoa que veio lá de baixo, né? E simplesmente, através dos seus estudos, chegou, é um funcionário concursado da Prefeitura de Teresina na área da tributação e secretário de Estado da Fazenda, secretário de Estado da Administração, chegou agora recentemente na Assembleia Legislativa, está no segundo mandato, mas é o presidente atual da Assembleia e fazendo um belo trabalho. Então, significa dizer que quem vai ganhar é Teresina quando o PT escolher o seu candidato. E quando é que ele vai escolher o seu candidato? Até outubro sai. Mas só dizer aqui... Esse ano. Até outubro sai, porque o que a gente tem em mente? Aquele que não está preparado para... Porque não tem como, nós vamos desagradar 3. São 4, vamos escolher só um. Quem não estiver preparado para dizer que o nome dele não foi aceito, ele não está preparado para ser aceito, para ser escolhido. Ele tem que estar preparado para ser escolhido e principalmente para dizer assim, não, eu não fui escolhido, mas tem aqui o meu amigo, o meu companheiro, o meu colega de partido. O sentido do partido é esse, que a gente possa, né, ter uma unidade para a gente poder escolher o candidato que não vai representar ele, nem só o PT, nem só a direção do partido, nem só o governador, nem só o presidente da República e nem só o ministro. Ele vai representar, Teresina, toda uma história do PT em Teresina, de companheiros que nem estão mais aqui. Francisca Trindade, Assis Carvalho, Ribamar Santo e tantos outros companheiros que também já estão vivos, o Magalhães, a Regina, o Wellington e tantos outros, Nazareno Fonteles, essas pessoas, paixão. Fizemos sempre essa história do Partido dos Trabalhadores aqui na nossa capital. Então, se nós já chegamos pela 5ª vez ao governo do Estado, porque, na verdade, a gente se uniu, se unificou e, com certeza, unidos, nós seremos, com certeza, muito competitivos para as eleições de 2024. Conversas com o governador Rafael Fonteles já foram iniciadas dentro dessa lógica e da disputa interna e da necessidade da unidade partidária? É o que o governador tem pedido, é a unidade. Ele revela preferência? Ele não revela preferência. Ele não revela, que a gente tem que ser muito decente, né? Parabenizar aí o nosso governador pelo trabalho que está fazendo, a última pesquisa que eu vi aí, quase 70%, mas ele não revela preferência e ele ainda foi mais longe. Ele disse, eu não tenho um candidato do bolso. Meu candidato é o candidato do Partido dos Trabalhadores, mas levando em conta e respeitando a deputada Tereza Brito, que faz parte da nossa federação, respeitando eles, respeitando os vereadores de Teresina, que estiveram com ele na eleição ano passado. Então, isso é que é importante para nós, unificar o máximo possível para nós podermos, né, estar disputando e bem, com chance de vitória em 2024. Eu quero agradecer ao senhor, presidente. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, Cícero Magalhães. Obrigado. Um abraço. Um abraço, muito obrigado.
E hoje o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, falou conosco para dizer que Rafael Fonteles, o governador do estado, está fazendo um estudo para apresentar uma política de reajuste de salário dos servidores. A entrevista foi concedida hoje pela manhã a Paula Sampaio. O governador Rafael Fonteles está fazendo esse estudo junto à sua equipe econômica e acreditamos que em breve ele deverá apresentar uma política de reajuste salarial para o servidor público do estado. A política, Paula, deve ser colocada à disposição para debate, essa política de reajustes, quando? É preciso, evidentemente, enviar uma mensagem da Assembleia Legislativa? Perdão, do Palácio de Karnak, a Assembleia? Joelson, em entrevista, o presidente da CUT, Paulo Bezerra, colocou o número que é o que os trabalhadores, né, a categoria, reivindica, que é 20%. Agora, nem sempre o que a categoria coloca e avalia que é o necessário é o que o governo do estado pode pagar. E é justamente o que o governador Rafael Fonteles está fazendo junto com a sua equipe nesse momento, que é esse estudo, essa avaliação. Hoje, a gente, inclusive, naquela audiência com o secretário de Fazenda, pôde ver em números, não é, Elivaldo? Que o estado ele anda numa situação de cuidado, atenção nesse momento em relação à arrecadação. Houve a questão das perdas com o ICMS. Então, o que a gente pode destacar aqui, o que eu observo como repórter de política, é que há uma abertura no governo de Rafael Fonteles para dialogar com essas categorias. Tanto que foi criada essa Secretaria de Relações Sociais, que ali junto do secretário de governo há uma outra secretária também para tratar diretamente com essas classes da sociedade, esses movimentos sociais organizados. Já houve 2 rodadas de conversa, uma terceira marcada para esse mês, e esse projeto, essa política de reajuste aos servidores, que é necessária também, você mesmo destacou a inflação, né? Então, é necessário uma boa remuneração aos servidores, está sendo produzida, deve chegar à Assembleia Legislativa, onde passará também por um amplo debate. Outro assunto tratado com o presidente da Assembleia diz respeito à decisão em relação ao litígio entre Piauí e Ceará por causa de terras que ficam aqui na região norte. Vamos ver como avalia essa possibilidade, presidente. Hoje está numa situação de decisão da ministra Carmen Lúcia. Acredito que Carmen Lúcia, a ministra, deverá tomar uma decisão em breve. E acredito que vai ser favorável ao Piauí, pela robustez de provas que foram colocadas nesse processo. A nossa Procuradoria trabalhou bem no sentido de fazer com que ali nós venhamos a sair vencedores. Nós vencemos isso na disputa com Tocantins e acredito que o Piauí deverá ser vencedor nesse litígio com o Ceará. Qual tipo de ofensiva o Ceará poderia fazer contra o Piauí nesse sentido? Não existe decisões políticas. Hoje nós estamos tratando de uma decisão judicial. O Ceará avançou em terras que não eram deles, era uma terra de litígio que deveriam ser resolvidos posteriormente pelo Poder Judiciário. E o Ceará avançou as suas fronteiras. Então são terras que não pertencem ao Ceará. Então nós iremos ter uma decisão judicial e o passo seguinte é sentar o governo do estado do Piauí, o governo do estado do Ceará, as 2 assembleias, para saber como se dará esse processo de ocupação. Será, Elivaldo Barbosa, que vamos chegar ao último capítulo dessa novela tão demorada? Pois é, a questão agora está com o Supremo Tribunal Federal, conforme informou Franzé Silva. É mais ou menos uma situação como ocorreu com o Tocantins e o Piauí há uns 5 anos, em que parte do território piauiense no extremo sul do estado estava ameaçado pelo avançar de proprietários de terras da região do Tocantins. A situação foi resolvida a partir de um estudo feito pelo Exército e ratificação judicial. Aqui nesse centenário, Joelson, litígio por terras entre o Piauí e o Ceará, na região da Serra da Ibiapaba, está agora com a relatoria da ministra Carmen Lúcia, resolvendo o problema, vai ao plenário e a decisão é para saber a quem pertence as terras que estão aí nesse meio termo, ou seja, os moradores achando a quem vão se dirigir ao Piauí ou ao Ceará. Mas são áreas que, apesar de uma boa extensão, mas que já há muito tempo, já passou do tempo de ser resolvido esse litígio até. Muito bem. Paula? Então, é como o Elivaldo falou, é uma situação que agora cabe ao judiciário decidir e aos estados se adequarem, né? A gente fica
fica na torcida aqui pelo Piauí. Sempre cria esse clima, né, de torcidas.